O que sugere hoje fortemente é que você tenha algoritmos de tratamento para distúrbios de coagulação dentro do seu serviço, baseados no que você tiver, tá? Um algoritmo é melhor do que nenhum baseado na sua cabeça, no sentido que você vai ser muito menos restritivo quando você utilizar de forma livre ou subjetiva do que quando guiado por um algoritmo, tá? Isso vai ser melhor sempre do que qualquer experiência individual, do ponto de vista logístico, disponibilidade de exame, estrutura, consumo de hemocomponente, por aí vai. Quando você monta um protocolo chamado de código vermelho, amarelo, azul, como você quiser chamar no seu serviço, para sangramentos maciços que fazem parte de distúrbios de coagulação em cirurgia, tá? As coisas estão juntas. Então, você consegue ter toda essa avaliação que a gente está falando, de fazer uma avaliação prévia do doente, entender as potenciais disfunções de coagulação que ele pode ter, quando dá tempo de ver, óbvio. Mas não deu tempo, ok, putz, mas me consegue um Rotem. Por que é importante? Olha, tem trabalho mostrando que você economiza sangue, você está gastando muito sangue nesse hospital. Se a gente puser um Rotem, a gente consegue impactar. Se não quiser comprar, aluga a máquina por 6 meses, a gente vê o resultado, analisa, valeu a pena, compra a máquina. Então, de novo, tem toda uma negociação aí para a gente conseguir montar um protocolo multidisciplinar, mas que seja efetivo em promover para o doente o tratamento point of care e target. Ele vai tomar o hemocomponente que ele precisa, o hemoderivado que ele precisa, e não tudo, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, eu dou tudo. Tá? Então, com esse tipo de abordagem, a gente reduz as hemotransfusões, tem alto nível de recomendação para uso já em evidência, tá? Você fazer o seu protocolo transfusional para situações de sangramento, e você vai ter redução de custos, apesar de haver um investimento ao longo do sistema, para uso de hemocomponente. Você não vai operar doente porque ele deixa de ressangrar, você não vai perder leite de UTI porque o cara não vai ficar internado mais tempo no teu hospital e nem na UTI. Então, tem ganhos indiretos desse investimento de coagulação. Não é porque é um exame chique, é um exame custo-efetivo, dependendo da realidade que você se encontra. Pô, meu sangramento para mim é algo muito raro porque eu sou um hospital de clínica. Ok, tudo bem, beleza. No sangramento cirúrgico, sangramento maciço não vai ser frequente. Eu sou uma referência de trauma. Meu amigo, é tudo que você quer na sala de emergência. Você precisa ter um protocolo de hemorragia maciça. Tá? E esse protocolo ele é muito maior do que o que a gente vê na sala. Por quê? Porque ele envolve o uso e a mobilização emergencial do banco de sangue, de quem colhe o material, de quem leva, quem retira a bolsa, quem assina o termo de responsabilidade, quem traz a bolsa, quem viabiliza a bolsa e quem pendura a bolsa e faz o duplo cheque. Desculpa, no serviço da gente eu tenho certeza que vocês vão ter experiências que vão demorar 12 horas para vir sangue para o seu hospital se você pedir na emergência. Então, se você não tem o protocolo montado, esse tempo vai ser maior ainda. Se as pessoas não entendem o porquê que o protocolo, melhor dizendo, por que um código vermelho foi acionado, é porque alguém no centro cirúrgico, na porta do pronto atendimento, falou: alguém vai morrer se eu não der sangue para ele. Não interessa qual sangue, mas eu vou ter que dar sangue para ele. Se é plasma, se é plaqueta, o diabo que seja. Se ninguém se conscientizar dessa filosofia, a bolsa vai demorar e faz diferença para quem está na ponta. E para isso, para eu saber o que precisa, para quem precisa e quanto precisa, eu preciso enxergar de forma objetiva e detalhada o sistema de coagulação. E não de uma forma geral, onde eu fico perdido e vou dar um monte do que eu tiver. Porque na hora do desespero é assim que funciona. Tá? Vamos dar uma olhadinha, então, no protocolo proposto aqui por aquele site inglês, né, na verdade, bretão, sobre o controle de sangramento maciço, como eles fazem dentro do sistema de saúde integrado deles. Que a ideia qual é? É que na vigência de identificação de um sangramento maciço, definido por 10 unidades de concentrado de hemácias em 24 horas, mais do que uma volemia em 24, lembrando que é 70 ml por quilo a volemia, mais do que 150 ml por minuto, ou mais do que 4 concentrados, ou metade da volemia em 3 horas, qualquer um desses critérios dispara uma hemorragia maciça e você tem uma mobilização do hospital inteiro, tá? E no seguinte sentido, você vai chamar um hematologista responsável pelo banco de sangue falando: amigo, tem um sangramento aqui, deixa o teu banco de sangue liso, ele tem que estar avisado desse disparo. O banco de sangue, operacionalmente, sabe que tem algumas unidades que são reservadas para este protocolo e para este paciente, mesmo sem ter o pedido, mesmo sem saber quem é o paciente, ele já sabe que tem que separar o sangue. O separar significa, não é tirar da geladeira, é deixar na boca da geladeira para quando chegar o funcionário que vem vindo, porque foi acionado o código vermelho, eu dou na mão do cara o que ele me pedir.
porque obrigatoriamente eu posso nem saber ainda o que é, mas eu sei que no meu protocolo eu já tenho estas bolsas separadas. Tem plasma, tem crio, tem plaqueta, tem concentrado, esperando alguém vir buscar. Tá? De novo, você imbrica as coisas. Você tem, por exemplo, uma hemorragia maciça na enfermaria, você já aciona o cirurgião do pronto-socorro da retaguarda, mesmo que o caso seja clínico. Por quê? Porque possivelmente vai passar por um procedimento cirúrgico. Também o cara da radiologia intervencionista está sendo avisado. Por quê? Porque pode ser que um sangramento que está acontecendo no centro cirúrgico não seja contido lá. Ele precisa da referência de um endovascular. Então, você tem toda uma cadeia para parar esse sangramento, que é muito mais complexa do que parece. Se você não tiver ela à mão pronta e acionada, isso só vem a partir de um protocolo, de uma imbricação dessas interfaces, o sangramento vai rolar solto. Tá? Então, de novo, a ideia é sempre você reconhecer a perda sanguínea, o cirurgião isso é relativamente fácil, né? E você ter o disparo do protocolo para sangramento maciço, código vermelho, amarelinha, chama como você quiser, tá? A gente já colhe uma amostra, isso já é padronizado, se você disparou o protocolo, a enfermagem já vai colher tipagem sanguínea, se já que não colheu desse paciente previamente, tá? Com HbHT, com uma triagem rápida de fibrinogênio e uma triagem rápida do que tem alterado, o que você tem à mão. Pode ser um TCA, pode ser um ROTEM, pode ser o TP, o TTPA, o que você tiver, ok. Mas, de novo, quanto mais detalhado o seu exame, melhor neste momento, porque esse cara provavelmente vai ser um politransfundido. Já está sendo, né? Se for trauma em menos de 3 horas, isso é importante, tá? Ácido tranexâmico. Por quê? Porque a gente sabe que o componente de fibrinólise num paciente vítima de trauma, que vai estar hipotérmico, hipotenso, hipoxêmico, você ativa também a cascata de fibrinólise. Então, o coágulo que você forma, logo ele é desmontado. Isso só consome mais fatores, você vai dar mais fator para ele e você fica rodando atrás do próprio rabo. Você tem que parar a fibrinólise do cara. E já tem estudos multicêntricos bem consolidados mostrando que 1 grama de ácido tranexâmico nessa situação, com 1 grama após 8 horas e de 8 em 8, ajuda a reduzir mortalidade nesses doentes, com um ganho, inclusive, de diminuição do volume de hemocomponentes em 30%. Tá? Então, é caro o Transamin? É. Só que ele te economiza um monte de bolsa e muda a mortalidade do paciente. Tá? Então, aqui, o que ele coloca, que se é vítima de trauma, já é para dar. Pacientes não trauma, você pode dar, só que o nível de evidência é menor. E aí tem que estar junto do seu protocolo desenvolvido localmente, com anestésico, cirurgião e a condição cirúrgica que você está vendo. Tá? É importante você ter o time do laboratório integrado a esse protocolo, então você tem o responsável do plantão, geralmente você tem um hematologista de plantão minimamente à distância responsável por aquele turno, para poder entender a integração do que vai acontecer com os resultados laboratoriais e te ajudar a decidir que hemocomponente usar naquele momento, certo? Claro que ele vai ter também que identificar onde está o paciente para mandar a bolsa para o lugar certo, porque não adianta, onde é que está o sangramento? Não sei, está no PS, está no centro cirúrgico, né? Tentar limitar o grupo de O negativo, porque esse é um sangue muito precioso para ser gasto. Ok, esse doente merece o sangue, mas vamos ver se pode ser, por exemplo, o sangue adequado para ele. Se o cara é um AB positivo, ele pode receber qualquer um, pô. Não precisa dar o O negativo para o cara, certo? Usar o sangue específico baseado na tipagem o mais cedo possível para poupar os Os que você tiver. Se você tiver o O negativo, dá preferência para as mulheres, para não fazer aloimunização. E se tiver o masculino, você pode utilizar o positivo, que não tem nenhuma complicação, certo? Claro, lembrar da questão da proporção, né? Aí vai depender de centro para centro. Tem centro que vai usar, se eu dei um concentrado de massa, eu vou dar um plasma e uma unidade de plaqueta. Tem centro que vai usar a proporção do 1:2:2, mas isso é regional e dependendo do perfil do seu paciente que você está tratando. Se o centro é oncológico, se o centro é de trauma, se o centro é neurocirúrgico, isso pode ser adaptado de acordo com a realidade que você está, tá? Só para lembrar, a gente tem ainda na questão do fibrinogênio como fonte principal. Lá atrás vocês já viram que a gente já dá fibrinogênio se tiver evidência de diminuição. Você pode pedir o plasma fresco, mas toda vez que você der 4 unidades, são 4 doadores, certo? Você pode dar o crio precipitado, que é um doador só, mas a vantagem é que a gente consegue fazer num volume bem menor de sangue, muito mais rápido, bastante fibrinogênio. E existe o fibrinogênio sintético, né, que é concentrado, que custa uma grana boa aí a partir dos hemoderivados já,
mas que funciona bastante, é muito rápido, em bolo 5 minutos o cara tem o estoque repletado. Então, todas essas alternativas terapêuticas são interessantes de ter, né? Se o sangramento continua, o que ele fala? Lembrar sempre de ver mais crio precipitado, considerar a plaqueta, considerar mais plasma fresco, tá? E se você tiver na mão, a ideia é dar o quê? Se você continuar tendo queda do HP, alteração do tempo de protrombina, fibrinogênio muito baixo ou plaqueta muito baixo, a ideia é você corrigir cada um desses componentes, para de novo retardar e bloquear a cascata de coagulação. Então, de novo, se a gente quiser resumir um pouco a nossa história, a ideia é tentar entender mais especificamente que ponto da cascata de coagulação está prejudicado e qual intervenção possível que eu tenho, tá? Para sangramento maciço, a gente tem pouco estudo, mas a estratégia restritiva ela é importante, não só do ponto de vista de morbidade do doente, quanto de um recurso que é escasso do ponto de vista terapêutico. Este politransfundido tem risco de síndrome de desconforto respiratório agudo, principalmente politrauma, e a gente usa aquela regrinha 1CH, uma unidade de plasma, junto com uma de plaqueta, ou uma de plasma com 2 de plaqueta. Perdão. Uma concentrada de hemácias com uma unidade de plasma, uma concentrada de hemácia com 2 unidades de plaqueta, e a partir da segunda bolsa, pensar já em casar a unidade de plaqueta junto, tá? Lembrar do complexo protrombínico, porque ele ajuda a bloquear e dá o fator de coagulação pronto, né? A protrombina, para gerar a formação de fibrina, está ali na boca, independente dos fatores de coagulações anteriores. E o uso de tromboelastograma no protocolo de hemorragia maciça me ajuda também a ser mais target na minha intervenção, mais objetivo, sem precisar dar tudo para todo mundo. De novo, se você tem sangramento maciço, já é para dar o ácido tranexâmico para inibir a fibrinólise do paciente, tá? Lembrar de que esse doente precisa ser expandido. E o concentrado de hemácias, às vezes a gente esquece, né? Claro que é para evitar hipóxia, e que com certeza perpetua o sangramento, mas ele também é um componente importante que vai se entremear nas fibras, entre as fibras de fibrina, que vai tapar, entre aspas, o coagulograma. Então, o doente anêmico também vai ter pouca hemácia disponível para ser cooptada pelo coágulo, favorecendo o sangramento. Fibrinogênio tem papel crucial no sangramento maciço, ele vai ser consumido, não tenha dúvida. Então, muitas vezes, se você já identificou maciço, não precisa esperar a dosagem de nada, a gente já dá fibrinogênio, tá? Reposição sempre, se você tiver, de novo, possível ser dosado, mas não precisa esperar. Acima de 1,5, 2 gramas por litro é o ideal para o doente que está sangramento. A estratégia principal de você dar, que é plasma fresco, complexo protrombínico ou fibrinogênio na mão, depende do que você tem. Fibrinogênio é caro, sintético, complexo protrombínico também. Mas, se tiver, é muito mais rápido do que eu esperar as 4 unidades de plasma correr no meu doente, tá? E o fator 7 ativado, ele bloqueia também a cascata de coagulação, favorecendo o fenômeno de trombose endógena do indivíduo, né? O bloqueio também parte da fibrinólise. Então, eu consigo estabilizar bem este coágulo. O ácido tranexâmico a gente dá para todos os sangramentos maciços por trauma, por redução de mortalidade, só que até 3 horas do evento sangrante. Se eu der mais tarde, o benefício desaparece. Então, eu tenho que dar nas primeiras 3 horas de um sangramento maciço em situação de trauma. O impacto foi de redução de mortalidade, obviamente, também de economia dos hemocomponentes.